Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta. E o assunto deste bloco será a vitória do Golden State Warriors sobre o Milwaukee Bucks. Vamos falar dos jogos da rodada que aconteceu nesse sábado, dia 11 de março, que o principal jogo foi exatamente este duelo aí entre os dois últimos campeões da NBA, Warriors e Bucks, no qual o Steph Curry carregou o time no último quarto e venceu, uma vitória apertada. O jogo chegou aí para prorrogação e o nosso Steph Curry foi decisivo no clutch time mais uma vez. Vamos falar também sobre a vitória do Celtics sobre o Atlanta Hawks, marcando aí também uma reação do Celtics, que estava perdendo vários jogos e agora conseguiu uma vitória importante fora de casa. E também vamos falar sobre a derrota do Suns pro Sacramento Kings. Também outro Nós jogo... avisamos, hein, Brunão? Nós avisamos. Outro jogo também super importante dessa rodada. Mas, Filipão, antes da gente começar, você já sabe, né? Curte o vídeo, assina o canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui do 3 Pontos e a Falta e deixa seu comentário aqui sobre a sua opinião, né? Qual o jogo que você achou que foi o mais importante dessa rodada que rolou aí no sábado. Filipão que gravou sozinho, né? Filipão foi brabo nesse fim de semana aí. Isso que eu ia falar, Bruno. Eu ia falar, querido ouvinte, se você também puder comentar aqui embaixo se vocês estão gostando desses vídeos quase que diários. Hoje é o terceiro vídeo seguido, gente, que a gente tá postando. A gente não faz isso geralmente, mas se for pra alegria geral da nação, né, Brunão? Deixa um comentário aí se vocês estão gostando desse estilo de vídeo, comentando 2, 3 melhores jogos da rodada anterior, que a gente tá querendo entender um pouco mais o tipo de conteúdo que vocês curtem consumir. Então, bora pro show, Brunão. Bora lá, Filipão. Vamos falar sobre a rodada aqui. Vamos começar com Golden State Warriors 125, Milwaukee Bucks 116. O Bucks foi a São Francisco ainda com sem poder contar com o Giannis, né? Mas tendo aí uma grande atuação de basicamente todo o time. Drew Holiday mais uma vez foi super importante, Brook Lopez também foi super importante, Chris Middleton foi super importante, o time jogou muito bem, né? Foi um jogo que eu acho que começou meio arrastado, né? Acho que as duas defesas prevaleceram, especialmente no primeiro tempo, e aí quando chegou no final do jogo, especialmente no último quarto, o Curry, né, mostrou por que ele é um dos melhores arremessadores de três de todos os tempos. Anotou 36 pontos, incluindo uma cesta que levou o jogo para prorrogação. E na prorrogação, o Warriors mais uma vez provou por que ele é um dos times mais fortes da NBA jogando em casa, né, Filipão? Como é que você vê esse jogo aí? Brunão, foi um jogo digno de final de NBA, cara. Né? Não à toa foram os dois últimos campeões da liga. E acho que os dois entenderam a importância do jogo. O Warriors precisava da vitória de qualquer maneira, porque não é um time que tem conseguido vencer fora de casa já há um bom tempo. E o Bucks queria essa vitória sem o Giannis para provar para a liga que eles são de fato favoritos. E durante boa parte do jogo eles realmente mostraram isso, né, Brunão? Como você bem mencionou, tiveram performances individuais absurdas, principalmente do Drew Holiday, que para mim, Bruno, subiu um patamar essa temporada, dadas as quase constantes lesões e ausências do Giannis. Ele tem sido um cara muito, muito confiável. Ele tem liderado esse time do Bucks. E ontem não foi diferente. Mas, Bruno, a história do jogo, pra mim, Steph Curry literalmente roubou o que seria uma vitória tranquila até do Milwaukee Bucks. Eles estavam, Bruno, o Warriors, né, com 8 pontos a menos, faltando 2 minutos pra acabar o jogo. Foi bizarro, cara. Ele estava sendo marcado pelo Drew Holiday, que pra mim é o melhor armador defensor da liga, né? Com todo respeito ao Marcus Smart, mas ele tá, pra mim, hoje num nível diferente. E o Steph Curry, Bruno, faz 15 no clutch time, 4 de 4, empata o jogo. É absurdo. O Drew Holiday teve a chance de vencer o jogo, né? Teve a bola na mão dele e ele toma um toco do Steph Curry. Então, pra mim, assim, a gente fala das pontuações, das bolas de 3 dele, mas talvez a maior jogada dele do jogo ontem tenha sido o toco dele no Drew Holiday, na bola que poderia vencer o jogo. E aí o jogo vai pro overtime, e aí o Warriors atropela, atrás, Brunão,
de uma performance defensiva muito, muito forte, de novo, do Draymond Green, que sofreu uma lesão no tornozelo no começo do jogo e jogou, apesar disso. Terminou o jogo com plus 22, Bruno, o Draymond Green, ou seja, liderou o plus minus da partida. Então, assim, Bruno, foi uma vitória de Warriors retrô, Warriors vintage. Foi. Aquele Warriors que a gente tá acostumado a ver. A Oracle Arena tava ensandecida, a torcida em pé o quarto inteiro. Eu vendo aquele jogo, eu falei, cara, os caras estão voltando, né? Crédito, obviamente, pro Steph Curry que você falou, Bruno, 36 pontos, Bruno. Eu falei que, né, da performance dele antológica no clutch time, foram 22 desses 36 no quarto ou no overtime. Clutch pra caramba, mais uma vez. O Klay Thompson, Bruno, jogou muito bem, acertou uns arremessos difíceis, manteve o time no jogo, principalmente no quarto, foram 22 pontos para ele. Falei do Draymond Green já, mas, Bruno, tem que destacar Donte DiVincenzo, cara. Eu achei que ele foi o cara que fez o trabalho sujo desse time do Golden State ontem. Foram 20 pontos para ele, que empata com o maior número da carreira dele, com 10 rebotes, 3 assistências, 2 roubos de bola. E ele foi um cara muito importante defensivamente, Bruno. Terminou o jogo com mais 19 no plus-minus, que é bastante coisa. E estava muito pilhado. Ele queria vencer contra o seu ex-time. E isso incendiou ainda mais a partida. Achei também que o time foi muito bom, Bruno, muito bem, contendo a fisicalidade e o atleticismo do Milwaukee Bucks, que é um time alto, time forte, mesmo sem Wiggins, Kuminga e o Gary Payton, Bruno. Sim. Ou seja, o time estava desguarnecido nesse âmbito físico, mas mesmo assim eles conseguiram a vitória de time campeão, né? Mas agora passando para o que a gente quer saber, Bruno, né? Exatamente, né? Assim, obviamente, acho que foi uma vitória importante, eu acho que foi uma vitória que né, dá moral para o Warriors, obviamente, né? Mostra tudo que a gente falou bastante a respeito do Warriors, eu acho que essa rodada colocou em prova tudo que a gente tem dito sobre eles a respeito do quanto esse time ainda é forte, o quanto esse time ainda é capaz de surpreender, o quanto esse time conhece os atalhos da quadra, né? E a experiência e o DNA de campeão fazem a diferença no momento necessário. Mas é um jogo que muda pouco a situação, eu acho, dos dois times, né? O Bucks vai continuar uma posição boa no leste, tá mostrando que é um time extremamente competitivo, lembrando, jogou sem o Giannis, né? Imagina se o Giannis estivesse em quadra, e o Warriors continua naquela situação que a gente já falou, que para mim é paradoxal de ser um dos melhores times da liga dentro de casa e um dos piores fora de casa, né? Você falou no nosso último vídeo, né, Brunão, que eles fora de casa têm o mesmo recorde, a mesma porcentagem de vitórias do que o Detroit Pistons. O que é loucura. É bizarro. Eles são a terceira melhor defesa jogando em casa e a terceira pior defesa jogando fora de casa. Então é isso que a gente quer trazer para o ouvinte. Foi uma vitória categórica, antológica, inspiradora. Foi, como várias outras do Warriors em casa esse ano. Só que quando vai para a rua, quando vai para a estrada, eles não conseguem manter esse nível. E por que essa próxima semana é tão importante, Bruno? Eles têm o Suns em casa amanhã. Vai ser um jogo muito interessante. O KD fora de Suns é um jogo ganhável. Eles devem vencer, devem fazer prevalecer esse domínio de mando de quadra. Mas, Bruno, eles têm 5 jogos depois fora de casa. Contra Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, Houston Rockets e Dallas Mavericks. Eu acho que são esses 5 jogos que vão mostrar pra gente o que dá pra esperar do Golden State Warriors nessa pós-temporada, Bruno. Não estou preocupado com os caras dentro de casa, não estou preocupado com o ritmo dos caras, a concentração desses caras chegando nos playoffs, mas eles vão finalmente virar essa chave e conseguir vencer fora ou não? Porque se não, preocupa. O que parece que vai definir a pós-temporada do Warriors é mando de quadra, né? É o fator decisivo para o sucesso desse time, vai ser o quanto eles conseguem permanecer jogando em São Francisco ao longo dos playoffs. Então, realmente... Mas não dá para depender disso, né, Brunão? Esse que é o negócio. Não dá, mas eles estão dependendo, né? Obviamente. Playoff, pode ser que as coisas mudem, né? Playoff, toda aquela coisa, é outro tipo de torneio e tal. Mas esse time atual, do jeito que as coisas estão acontecendo,
Me parece uma conta muito simples, assim, né? Quanto mais eles jogarem em casa, mais chances eles vão ter de continuar avançando. Exato. E como eu sempre falo, se tem um time que eu não duvido, Bruno, nos playoffs, é o Golden State Warriors por ser uma dinastia e por ser um time que tá jogando sem peças, sem 3 dos melhores 4 defensores desse time, não. Sim. Né? Sem Wiggins, sem Kuminga e sem Gary Payton. Acho que quando esses caras voltarem, muda. Então eu tô muito curioso para ver, portanto, esses 5 jogos fora de casa nessas próximas semanas, que para mim vão mostrar se o Golden State vai ser levado a sério nesses playoffs ou não, ou se vai ficar realmente sendo um time caseiro. Bom, vamos aqui então agora passar para outro jogo que foi super importante dessa rodada, que foi a vitória do Boston Celtics sobre o Atlanta Hawks, jogando em Atlanta, ganhou por 134-125. Mais uma vez, a dupla Jason Tatum e Jaylen Brown decidiu o jogo. Tatum 34 pontos, Jaylen Brown 24 pontos. O Celtics conseguiu contar com o Derek White mais uma vez, né, aí fazendo, né, Derek White ganhou muito espaço ao longo desses últimos 2-3 meses e tá indo muito bem. Malcolm Brogdon também foi super importante no segundo tempo. Um jogo que contou ali com algumas cenas lamentáveis ali, especialmente pro final, né, Momento ratinho, né, Bruno? Momento ratinho, né, basicamente teve Marcus Smart. Treta. Foi. Treta do Marcus Smart com o Trae Young. O Trae Young. Perdão, eu espirrei aqui, perdão. Não, faz parte. Domingo, galera. Domingo. Mas foi uma treta. O Trae Young penetrou dentro do garrafão e na bandeja, diz o Marcus Smart que ele levantou o pé dele, né, que tava atrás, pra chutar o Marcus Smart. Ele não gostou disso, partiu pra cima do Trae Young, os caras caíram na quadra, um em cima do outro, mas nada demais. O Marcus Smart foi agitado, o Trae Young tomou só uma técnica. Mas, Bruno, o Hawks tentou, eles bem tentaram virar o jogo no quarto, mas o Boston sempre tinha uma resposta. E isso, pra mim, mostrou como é que eles estão, Brunão. Muito à frente, junto com o Milwaukee Bucks, obviamente, acima da conferência, cara. Ele, como você mencionou, 34 pontos, Bruno, mas me chamou a atenção os 15 rebotes e as 6 assistências. Esses 34 pontos, 11 foram no quarto, e ele terminou o jogo com mais 13 no plus-minus, foi o maior plus-minus do jogo também. Achei também que contribuiu, obviamente, que Boston fez 20 bolas de 3, foi um aproveitamento de 47% contra só 29% por parte de Atlanta, que mostra a eficiência dessa marcação de perímetro de Boston, que é um absurdo, como você mencionou, Bruno. Versátil, elas têm o Marcus Smart, que é o atual jogador defensivo do ano, mas tem o Derek White, que tem jogado praticamente como um titular, né? Tem o Malcolm Brogdon vindo do banco, o Tatum e o Brown são 2 dos melhores wings da liga, o Al Horford faz as bolas, ele sai do garrafão para marcar esse perímetro, então assim, é um time espaçado, Bruno, é um time muito rápido nas transições, que converte muito bem rebotes defensivos com pontos, maduro, porque já tá acostumado com a postseason, e muito profundo, Bruno. Só me chamou um pouco a atenção, tem me chamado já, né? A falta que o Time Lord, que o Robert Williams faz para esse time, Bruno. Apesar da vitória praticamente tranquila, eles perderam a batalha de rebotes ofensivos por 13-5, Bruno. Foi uma loucura, é uma loucura de pensar isso, que mesmo com tantos pontos de segunda oportunidade concedidos para Atlanta, eles ainda conseguiram vencer. Essa vitória do Celtics, eu acho que ela foi, como você bem explicou, acho que ela foi muito importante, até para quebrar um pouco uma sequência bem complicada de jogos que o Celtics estava tendo, né? Perdeu pro Knicks, perdeu pro Cavs, perdeu pro Nets, foram 3 derrotas quase seguidas, né? Teve uma vitória contra o Blazers na quarta-feira e agora essa vitória contra o Celtics. Obviamente, eu acho que o Celtics está chegando naquele momento de tirar um pouco o pé do acelerador na temporada regular, sabe? É porque a gente tá vendo isso pouco nessa temporada, porque tá tendo muita disputa, especialmente da Seed 3 pra baixo nas duas conferências, mas eu acho que a gente tá começando a ver, eu vejo o Denver também um pouco já nisso, né? Você começa a ver o Denver perdendo alguns jogos que você sabe que aquele time não perderia se estivesse jogando com 100%, e eu vejo o Celtics já dando uma segurada, já se preparando pra uma série de playoffs que eu acho que pouca gente tá prestando atenção,
porque o leste perdeu muitos jogadores importantes e aí criou-se essa percepção de que o leste enfraqueceu. E o Oeste tá tão legal de acompanhar, tá tão volátil, né, Bruno? Cada rodada muda praticamente tudo, que eu entendo a sua colocação. Sim. Então, isso obviamente tirou um pouco a competitividade da temporada regular no leste. Mas eu não acho que isso significa que os playoffs no leste vão ser moleza. E posso te falar uma coisa? A rodada ontem me fez ainda mais tranquilo de dizer que, pra mim, os favoritos a ganhar o título são Bucks e Celtics ainda. Dois times do leste, exatamente. O que é loucura, né? Você tá falando, e eu concordo com você, né? A gente tá falando pouco do leste, porque as coisas não estão tão, assim, animadoras quanto na outra conferência. Mas, cara, eu tô vendo esses dois times muito acima dos outros. Você mencionou Denver, perdeu 2 jogos muito tranquilos. A defesa tá sendo muito preocupante, então a gente não sabe qual Denver vai aparecer, vai dar as caras, porque eles são um time que não tem histórico bom nos playoffs. Tiveram uma corrida muito boa na bolha, mas tirando isso, é um time famoso por não se dar bem com a pressão, né, Brunão? Sim. Então, pro Celtics, pra gente envelopar, achei que a vitória é super importante. Você mencionou essas derrotas seguidas que eles não podem ter mais, né? E, Bruno, com o Bucks perdendo ontem, eles estão a 1 jogo e meio do topo da conferência. E com o Bucks jogando sem o Giannis para os próximos jogos ainda, cara, não é loucura dizer que o Boston pode se classificar em primeiro lugar, o que seria gigantesco, cara. Essa seed 1 vai fazer uma diferença eu acho que principalmente pro Celtics, assim, eu acho que vai fazer uma diferença. Então, realmente, imagino que o Celtics vai tentar correr atrás dela nessa reta final aí da temporada regular. Bom, pra gente fechar aqui os nossos comentários sobre a rodada, Filipão, vamos falar sobre a derrota do Phoenix Suns para o Sacramento Kings, né? Eu acho que ao lado do jogo entre Bucks e Warriors, foi a grande partida desse sábado. Também um jogo que foi disputado praticamente até o último minuto. Também um jogo com alguns lances polêmicos, né? Teve uma falta ali no final do jogo que acabou revertendo alguns segundos no cronômetro, né? O juiz mandou voltar alguns segundos, reverteu algumas pontuações e acabou dando uma vantagem pro Kings, né? No momento decisivo ali. Mas, obviamente, assim, foi um jogo, acho que ambos os times estavam super bem. O Ayton teve uma boa noite, o Devin Booker teve uma ótima noite do lado do Suns. E o Sabonis, mais uma vez, né? Fazendo toda a diferença pro lado do Kings. Não, pra mim, a história do jogo, cara, como você falou, foi um jogo muito, muito pegado. Até o último quarto estava praticamente emparelhado. Mas o Kings, por incrível que pareça, pareceu ser o time mais experiente do que o próprio Suns. E na hora que mais precisava, eles fecharam o jogo numa coisa de 13 contra 4 pontos. Ganharam a partida. Ajuda também que é um time muito mais profundo. A gente bate na tecla que eles trocaram muito pelo Kevin Durant. E ontem ficou muito evidente, Bruno. Ontem o banco do Kings fez 65 pontos, cara. Olha a importância do elenco mais robusto. E além disso, né, se a perda do plantel foi algo que a gente criticou na troca do Durant, a falta de perímetro também é outra coisa que preocupa. A defesa de perímetro, que o Kevin Durant chegou para ser o melhor desses caras. Bruno, Sacramento chutou 43% de 3 ontem, contra 29% do Suns. Ou seja, essa ausência de um bom marcador de perímetro, como o senhor Mikal Bridges foi tão importante nos últimos playoffs, fez com que o Kings ficasse na partida e nunca, né, ficasse atrás do placar. Então, cara, crédito, Bruno. O Harrison Barnes teve mais um jogo muito legal, 19 pontos, 6 rebotes. O De'Aaron Fox, 18 pontos, né, um pouquinho abaixo da média dele. Mas o banco, como eu mencionei, Bruno, roubou o show, cara. O Edwards teve 12 pontos, 7 rebotes. O Monk, mais uma vez, com 18 pontos. E o Lyles, que é o querido do nosso Lauro Cantarelli, Bruno. Aliás, beijo, Sacramento Kings Brasil. Estamos falando de novo de vocês aqui. Que fase, né? Então, Bruno, é um time que cada vez mais tem que ser levado a sério. Sim. É um time que cada rodada que a galera espera que esses caras vão perder ritmo, eles não perdem. Crédito, meu último final pra mim, o Sabonis, Bruno. Como que esse cara consegue jogar de igual para igual com os pivôs físicos mais altos, mais atléticos da liga? Eu acompanhei, obviamente, o jogo contra o Knicks
que é um time excelente dentro do garrafão, com o Julius Randle, com o Mitchell Robinson, que é o nosso pivô, que também é um dos melhores de rebote ofensivo, e ele não se apequena, Bruno. Ele é um cara que, mesmo sendo menor em estatura, ele é físico o suficiente, ele dá conta do recado, e ontem ele conteve o DeAndre Ayton, que o Suns entendeu que seria um cara importante nesse matchup, teve um jogo muito bom, um jogo de 22 pontos, 12 rebotes, mas o Sabonis, Brunão, ainda assim terminou o jogo positivo, com mais 3, ou seja, o cara é brabo, o cara é tudo isso que as pessoas falam mesmo, é o senhor triplo-duplo, e eu acho que é um grande jogador que faz esse time pensar. Agora, Bruno, foi uma vitória crucial pro Kings, porque eles estão agora 3 vitórias e meia acima desse mesmo Suns, ou seja, não vejo mais esse Suns sem o Kevin Durant conseguindo chegar nessa terceira colocação, que é muito grande, Bruno, porque a gente tá falando de mando de quadra, e o Kings parece que tá já garantido nessa colocação. E eu acho que eles podem vencer, Bruno, os próximos 5 jogos, por incrível que pareça. Eles têm o Milwaukee Bucks em casa, sem o Giannis, vai ser um jogo muito difícil, mas depois tem Chicago, Brooklyn, Washington e Utah, fora de casa, mas eu vejo esse time do Sacramento vencendo esses jogos e, como eu te falei, sacramentando a posição deles aí em cima da tabela. O Suns, por outro lado, Bruno, sem o Kevin Durant, tem uma missão difícil. Muito eles têm difícil. o Golden State Warriors amanhã, em São Francisco, que eles são outro time lá. Depois tem, nos próximos 3 jogos, nos próximos 4 jogos, eles têm Lakers, Kings e Bucks. A tabela do Suns nessa reta final, eu acho que talvez seja a tabela mais difícil entre os times que estão brigando por posições no Oeste. Eles vão ter muito jogo importante contra muito time que está precisando ganhar, né? Não tem, por exemplo, sei lá, um time que já está pensando em tirar o pé do acelerador, já está de olho nos playoffs. E realmente, acho que quanto mais eles conseguirem fugir dessa zona média aí do Seed 4, Seed 5, melhor, porque vai ser muito puxado, cara, com o Lakers pedindo passagem, o Mavs, que também tá por ali, naquela parte de baixo ali da classificação dos playoffs, né, o Oeste tá com aquela cara de que já na primeira rodada, o time que estiver nesse meio de tabela, já na primeira rodada vai ter muita dificuldade, e se o Suns conseguir se afastar um pouco disso, vai ser melhor, mas eu acho que tá cada vez mais inevitável. E, Brunão, eles estão a 3 jogos e meio do play-in, cara. Minnesota é o 7º com 34 vitórias e 34 derrotas, ou seja, como a gente tá falando, cada jogo agora vai ser crucial. E quando a gente fez o nosso vídeo sobre a lesão do Kevin Durant, né, algumas pessoas não entenderam, mas claro que a gente não duvida que esse Suns com o KD vai dar trabalho nos playoffs. Agora, em qual situação o KD vai voltar? Né? Será que eles vão ter o mando de quadra? Será que eles vão estar no play-in? A gente não sabe. E por essa tabela do Suns, vale muito a pena a gente ficar de olho para ver como é que esses caras, como é que esse elenco agora, um pouquinho pior do que o ano passado era, vai dar conta para pensar em aspirações maiores, porque, Bruno, para mim também é um daqueles times que a gente sempre fala, a janela de oportunidade desses caras é agora. É agora. Queria fazendo 35 anos ano que vem, o Chris Paul fazendo 38 ano que vem, então vamos ficar de olho. É isso! Bom, fechamos então aqui mais um vídeo comentando a rodada aqui desta temporada regular, que promete pegar fogo, promete ser super disputada até o último jogo. Deixa aqui seu comentário sobre qual foi seu jogo favorito dessa noite. Não se esqueça de deixar o joinha no vídeo. Ai, caralho, até mexi tudo aqui, trevi tudo aqui com o microfone. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Né? Tudo isso pra pedir o like, então, ó, já deixa o like. Compartilha com os amigos compartilha. Aí, galera. Joga no grupo de basquete aí. É isso, exatamente. E a gente espera vocês no próximo vídeo aqui pra comentar essa grande temporada regular da NBA em 2023. Filipão, tamo junto, viu? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!